Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assenta no seu trono como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Aí do verso 16 ao verso 28 tem uma história que eu quero no final contemplar ela também. Mas, meus amigos, deixe-me refrescar um pouquinho aqui a sua mente, porque quando a gente está no iniciozinho da história, dá para fazer esses resgates, ainda que resumidos, mas que serve para a gente pegar o embalo aqui da continuidade. Quando nós abrimos a história de Salomão, nós o fizemos em virtude de uma conspiração que surgiu, capitaneada pelo seu irmão Adonias e por alguns homens da época ainda de Davi, como o general Joabe, o sacerdote Abiatar, esses nomes que a gente vai se familiarizando à medida que vai entrando nessa história. E quando então Salomão é ungido rei, é exatamente em virtude a essa conspiração, é o contraponto da conspiração. Então há que se reconhecer logo de pronto
que Salomão não se preparou, por assim dizer, para ser rei. Não houve alguma coisa que pudesse fazê-lo enxergar que daquele momento em diante ele iria ser rei e ele então se preparasse para isso. Não é isso que a história apresenta. Muito pelo contrário. Em virtude dessa conspiração do seu irmão Adonias, que ao que sugere era o legítimo herdeiro do trono, do ponto de vista da regra da hereditariedade e não Salomão, mas aí houve toda uma trama que envolveu a própria mãe de Salomão, a Batseba, e o conhecido profeta Natã. E eles chegam até Davi, dizem a Davi que Adonias está fazendo uma sedição com o povo, uma conspiração, e que está se autoproclamando rei, pelo que Davi decide então ali, meio que a toque de caixa, chamar o povo e ungir Salomão como rei, e é assim que Salomão chega no trono. O episódio talvez mais marcante desse início da história de Salomão é como esse jovem chega no trono e na sua primeira atitude de rei é tão nobre, é tão elegante, é tão sábio. Porque quando a conspiração é descoberta, todos fogem com medo e o seu irmão Adonias, temendo ser morto por Salomão, vai até o tabernáculo e se agarra às pontas do altar, temendo por Salomão e crendo que não seria morto ali. E a resposta de Salomão a Adonias é linda, como a gente viu aqui, e é por isso que nessa primeira ocasião que eu falei, eu disse, gente de bem faz bem a vida, porque faz mesmo. E a resposta de Salomão foi, do que teme, Adonias? Se fizeres o que é justo e o que é bom, não tendes do que temer. E quando ele então se aproxima e prostrado implora para não ser morto, a resposta de Salomão é, vai-te para casa. É impressionante que Salomão tenha essa atitude de cara. Aí no capítulo 2, a gente vê então a morte de Davi. E a morte de Davi faz também florescer algo que até então não estava muito evidente. Mas todos esses ranços de Davi são de um modo ou de outro, conscientes ou não, transferidos a Salomão. Por isso que eu falei sobre heranças familiares que nos envenenam a alma. Porque depois que Davi faz um discurso bonito para Salomão, ele começa a dizer, olha, cuidado com fulano de tal, não deixa ele terminar os dias dele em paz. Cicrano, não deixa ele descer as canas e sepultura em paz. E sai meio que condenando a espada um monte de gente. Pelo que Salomão já se projeta de um modo diferente. E no meio desse percurso, o seu irmão Adonias, esse mesmo que havia conspirado antes, pede para que ele, Salomão, reconhecendo inclusive Salomão como rei, lhe dê a sunamita como mulher. E o fato é que ele o faz isso por meio de Batseba, a mãe de Salomão, para que ela intercedesse. Ora, quando Batseba diz a Salomão que o seu irmão queria que ele lhe desse aquela mulher, Salomão tem meio que um piti, um surto, e disse, pede logo o reino, e começa a executar aquele envenenamento do seu pai. E ele mata Joabe, primeiro ele mata Adonias, depois Joabe vai fazer a mesma historinha de Adonias de segurar nas pontas do altar, morreu também, não teve conversa mais. Um indivíduo chamado Simei é proibido de atravessar o rio. 3 anos depois o coitado vai buscar um escravo e volta. É chamado, é morto também. E é no meio desse sangue que ele está pisando que ele vai construindo o reino. Então, veja como uma das coisas que a gente vai ver muito aqui, vendo essa história de Salomão, é exatamente esses altos e baixos, como também a gente vê em Davi. Porque a gente está falando de homens, não é de super-heróis. Não são mitos gregos aqui. Não é uma história feita num gabinete de anjos. Aqui é o registro da vida
como ela é. E a vida é assim. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Tem dia que a gente faz coisas que você põe a cabeça no travesseiro e diz, eu nem me reconheço. Que coisa boa eu fiz. Tem dia que você diz assim, mas eu sou um cão mesmo. Enfim, a vida é assim. E não é de se esperar coisa diferente. E talvez seja essa uma das características que a mim mais me toca a respeito da Bíblia, é a sua absoluta franqueza com a existência. Não há tentativas de mascarar, de maquiar, é literalmente a vida como ela é. Então você tem Salomão fazendo coisas lindas e nobres, e você vê depois ele fazendo coisas que do ponto de vista do Evangelho, ainda que no seu juízo, do seu tempo e da luz que ele recebia, nem eram vistas assim, mas para a gente hoje é preciso avaliar a luz do Evangelho, eram horrorosas daquilo que provoca na alma humana. Aí a gente chega hoje e vai ver outra guinada nessa história. Porque agora você vai ver Salomão num outro nível. Então aquilo que a gente pintou de Salomão quarta-feira passada, aquele cara que não levou desaforo para casa, aquele cara que por motivos fúteis e banais decide a morte de 3 pessoas, você chega hoje e encontra de cara um Salomão com um gesto de nobreza que inspira a humanidade até hoje, que é essa atitude de Salomão. E aí, olhando para isso daqui, esse recorte da vida de Salomão, a gente descobre por que Salomão ganhou a fama do rei mais sábio de Israel. Do homem mais sábio de Israel. Alguns até usam essa imagem do sábio Salomão, até por conta dos livros que também ele escreveu, como Eclesiastes, que são os chamados livros de sabedoria. E aí você fica... É aqui que tudo começa, é daqui que se emana essa cultura, essa imagem, essa arquetipia do Salomão sábio. Mas antes da gente entrar exatamente como é que essa fama começou, e como isso nos toca hoje, é por isso que eu estou chamando você a refletir sobre essa graça de ser sábio para discernir a vida, porque é essa a razão de ser sábio, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria chamar a sua atenção para o início do capítulo 3. Porque Salomão é Salomão em todo lugar do mundo, inclusive nas suas relatividades. E se for uma coisa que Salomão sempre teve queda, foi quanto ao sexo feminino. O Salomão não era mole, não. Aliás, no capítulo 2, a matança começa porque o cara pede a sunamita. Bom, venhamos e convenhamos. Se Adonias sabia ou não, não sei, mas ele tocou no calo de Salomão. Pediu uma mulher, Salomão, sabe, rodou a baiana assim e foi sangue para todo lado. Aí quando você chega no capítulo 3, o bichinho não perde tempo. E diz aí, Salomão aparentou-se com Faraó. É interessante essa frase, aparentou-se, né? Não é uma linguagem bem rebuscada, né? Se você hoje disser assim, rapaz, eu me aparentei com fulano de tal, você, que onda é essa, né? Que malassombro foi isso que tu fez? Aparentar-se aqui é que ele se tornou genro de Faraó. Faraó virou seu sogro, aparentou-se. É dito aí, ó, o rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi. Vou lhe dizer uma coisa, vá se acostumando, certo? Vá se acostumando, porque a conta de Salomão é aquela de Luiz Gonzaga. Uma para mim, uma para tudo, 3 para mim. É essa a continha dele. Então, não é sem razão que você encontra mais tarde o famoso harém de Salomão, né? O Salomão das muitas mulheres. Aí alguém até poderia questionar, mas, meu Deus, que coisa, né? E não é só uma, não. A regra não é só uma, não, né?
Ah, Aí falando no casamento, no meio do casamento, aí disse, deu um exemplo de Salomão, deu um exemplo de que tinha no casamento, deu um exemplo de Salomão. Então, vê só, Salomão é o caso a ser estudado. Então, mas só para você não deixar de tocar nesse assunto, deixa eu abrir aqui um parêntese sobre isso. Talvez já seja o exercício da sabedoria que a gente precisa na vida, o que eu vou dizer agora. Existe o ideal. E o ideal é aquilo que Jesus pintou, desenhou. Quando ele disse, no princípio, fez Deus um homem e mulher, de modo que unir-se-á o homem e a sua esposa, serão os dois uma só carne, e até que a morte os separe. A sabedoria, primeiro nasce quando você detecta qual é o padrão ideal. Agora, é padrão ideal em relação ao quê? A realização humana. Às vezes eu digo isso, não é o meu. Às vezes eu digo isso e eu percebo que as pessoas não compreendem bem. Elas acham assim, olha, aquilo que Gênesis coloca, que Jesus repete sobre o casamento, é a ordem de Deus. Tipo assim, Deus diz que é assim, se Deus diz, está dito. Como se aquilo não tivesse uma razão de ser. E a razão de ser daquilo é exatamente porque é onde o ser humano vai achar a realização plena. Então eu lhe digo com convicção, com certeza, de que o projeto para que um ser humano se realize plenamente na conjugalidade é se ele conseguir viver isso. Se ele consegue viver isso aqui, sabe? Ser de um na vida e o outro ser seu, e serem apenas um para o outro a vida inteira, até que a morte os separe, como de vez em quando a gente escuta algumas histórias assim, né? De vez em quando você está no Face, vê uma notícia, às vezes eu vejo algum site de notícia americano, como eu vi outro dia, um casalzinho que o bolo do casamento era mantido, eu não sei como é feito, mas dizem que segura, né? Muito tempo, bolo de casamento. E ele, todo aniversário de casamento, partia um pedacinho daquele bolo, e eles já estavam com 90 e tantos anos e ainda tinha o bolo do casamento, né? Então, assim, tem umas histórias, né? Outros que são velhinhos, aí um morre com horas depois o outro morre também. Tem, não é uma coisa assim, não é alienígena, não. Existe mesmo. A coisa hoje está tão esculhambada que parece que não existe. Existe, sim, existem casais que vivem assim, nesse ideal. Todavia, vamos aterrissar. E a vida nem sempre funciona no ideal. E ela então está imiscuída em padrões de comportamento, em épocas, em tempos, em morais. Então, por exemplo, você vem para um tempo como esse de Salomão. Aquilo que Jesus diz sobre o lugar onde um homem e uma mulher devem se realizar nesse projeto de casamento, não era verdade aqui da época de Salomão? Era, sempre foi, desde o princípio foi assim. Todavia, esse ideal não se verificava aqui. Como não se verifica? Como às vezes esse ideal é inviável para pessoas, para muitas pessoas. Aí alguém diz assim, não, mas por isso tem que ser, se casou, vai ter que morrer. Às vezes nem existe mais casamento, está dois intrigados dentro de casa. E aí a pessoa, só por conta da forma exterior, tenta bancar uma pose que já perdeu a essência aqui. Então, quando você não atinge o ideal, que é a maioria dos casos, você tem que tentar viver da melhor forma possível. Ou seja, se eu conseguir o ideal, bem. Do contrário, que eu viva o possível, o melhor possível. Alguns que vão adquirindo na vida essa sabedoria, vai vivendo assim. Mas eu estou dizendo isso para fechar o parêntese e mostrar a você as condicionantes do comportamento humano, como ele varia a depender da cultura que eu estou, da época que eu estou. Então, Salomão está de boa aqui.
se aparentou a filha de Faraó e vai se aparentar um bocado de gente na vida inteira. Não vai faltar parente para Salomão, não. E quando o texto registra isso, não registra fazendo meia culpa, não. Registra de boa, é assim mesmo. Era assim que ele pensava. Tanto é que no verso 3 diz: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, que, diga-se de passagem, nessa matéria também tem uma longa história. Mas o fato é que Salomão estava vivendo a vida do jeito que a vida era. Para o seu tempo, para o seu momento, para a sua época. Casou com a filha de Faraó, o que significa dizer que casou com, sabe? Se fosse na linguagem que se usa hoje em dia dentro de algumas igrejas, né? Julgo desigual, casou com a ímpia, foi buscar as coisas do Egito, literalmente do Egito aqui. Então, bem disse Arthur, Salomão, num casamento de evangélico, é a última pessoa que pode ser mencionada. E ele está lá vivendo a vida dele. Todavia, eu queria que você entendesse que isso não desfaz a consciência de Salomão. Você está me entendendo? Eu não posso julgar Salomão com a luz que eu tenho. Aliás, eu não posso julgar Salomão com luz nenhuma, eu não sou juiz de ninguém. Agora, eu não posso olhar para a vida de Salomão com os meus olhos de quem vive no século 21. Eu devo olhar a existência com o olhar do Evangelho. E pelo olhar do Evangelho, essas escolhas de Salomão, ainda que lhe parecessem injustas, lhe trouxe muitas dores. Como é assim? Como é isso que a sabedoria nos ensina? Sempre que a gente não está na situação ideal, a gente vai viver com as consequências do possível. Não esqueça do que eu acabei de dizer agora, viu? Sempre que nós não estamos vivendo na condição ideal, nós vamos ter que lidar com as consequências do possível. E são muitas. Todavia, Salomão está lá, vivendo a vidinha dele. Fala até aqui, meio que uma coisinha assim, uma conversa de comadre, de esquina. Inclusive, é dito aqui que ele trouxe ela para a cidade de Davi. Isso nada nos interessa, não tem nada a ver com a gente isso aqui. Mas é meio que uma futricagemzinha bíblica, né? Trouxe ela para a cidade de Davi, porque ele ainda não tinha construído a sua casa. E daí? A gente não tem nada a ver com isso. É a vida de Salomão. Então, assim, tem textozinhos da Bíblia que é interessante, né? Feito aquela rádio patrulha, né? Então, assim, tem nada a ver, mas está dito aqui, não tinha construído ainda, e trouxe ele para a cidade de Davi, enquanto a casinha dele era pronta. E aí tem uma outra informação importante aqui. Se diz que, entretanto, ou seja, o povo oferecia sacrifício sobre os altos. O que significa o sacrifício sobre os altos? É uma coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui. Esse tempo aqui, aí você diz, isso tem alguma coisa a ver com a sabedoria? Tem tudo a ver, porque a sabedoria é graça. E eu vou lhe explicar por que eu tenho que fazer esse pano de fundo dessa relatividade todinha humana, para você ver que é aqui que a graça entra, na nossa relatividade. Porque a vida é cheia de caminhos, de escorregos, sabe, de condicionais, como é o caso aqui que a gente mencionou, essa coisa da vida relacional. E no que diz respeito à espiritualidade, esse é um momento meio que um híbrido, é uma coisa que nem é, sabe, nem não é. Por quê? Qual era o lugar onde o povo deveria adorar a Deus? Já havia um lugar específico de adoração? Já. Era Siló. Só que lembra da tragédia que aconteceu com a família do sacerdote Eli, que Deus havia dito, vou destruir Siló, não vai sobrar nada, vou acabar com tudo. Ora, o tabernáculo, aquele tabernáculo que andou, que peregrinou no deserto, aquela estrutura móvel, ela andou e parou em Siló. E lá o povo adorava lá, até que aconteceu aquele estrago em ocasião da perversão da família do sacerdote Eli. Uma vez que se acabou a referência daquele lugar de adoração, perdeu-se. Onde é que o povo adora? Não tem mais. E o povo começou a oferecer sacrifícios à semelhança dos povos
pagãos, ou seja, sacrifícios nos altos. É por isso que mais tarde, quando o templo é construído, esses sacrifícios nos altos, ele vai passar a ser visto como uma abominação. Você está compreendendo essa viagem histórica aqui? Mais tarde, quando Salomão morrer, que o reino de Israel for dividido com Roboão, Jeroboão, reino do sul, reino do norte, você vai ver que esse reino do norte é o reino heterodoxo, porque é o reino que está sacrificando no alto, enquanto o reino do sul, que é Judá, é o reino ortodoxo. Não é sem razão que essa divisão norte e sul prevalece até em virtude do que aconteceu no século VIII, quando então você tem ali a miscigenação de raças, até chegar nos dias de Jesus, com todo aquele ranço que havia com os samaritanos, e a mulher samaritana perguntando onde é que se deve adorar. Então aqui você tem uma trajetória longa, histórica, mas que tem o seu nascedouro aqui. Nessa época não tinha templo, o tabernáculo já era, e o povo faz o quê? Bom, o povo está adorando nos altos. E Salomão está adorando nos altos. Portanto, até mesmo o que a gente chama de sagrado, eu já falei isso, ele é uma construção humana. Porque foi exatamente nestes lugares altos, em Gibeão, que Salomão foi lá sacrificar, que Deus falou com ele. Eu não sei se você está captando o que eu estou querendo lhe dizer. O que eu estou querendo lhe dizer é que o Salomão, pegador, relativo, humano, o Salomão que até aqui está fazendo uma adoração em um lugar que daqui a algum tempo será tido como uma blasfêmia, Deus passa por cima disso tudo e vai falar com ele. Deus passa por cima daquilo que a gente chama de sagrado. Porque sagrado é um referencial que é importante para nós, mas para Deus não. Para Deus não. Nem aqui nessa época. Você acha que o sagrado para Deus era o templo? Deus está falando com Salomão no meio da galera toda lá. E Deus está falando, como falou com Abraão, em Ur dos Caldeus, uma nação ímpia. Abraão, Deus passa por cima disso. É por isso que eu preciso aproveitar a ocasião para dizer a você que quem fica fazendo o seu círculo de fogo e dizendo é aqui que Deus age, não entendeu o evangelho ainda. Nem hoje, nem ontem, nunca foi assim. Eu acho que eu ouvi uma frase, acho que foi do Ed René Kivitz, que diz que nós até somos povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Deus não é propriedade exclusiva de ninguém. De ninguém. Eu acho interessante que está aqui escrito e tem gente que não enxerga. Onde é que Deus falou com Salomão? Deus falou com Salomão logo depois de Salomão se aparentar do faraó. E Deus fala com Salomão prestando culto num lugar que mais tarde vai ser visto como o lugar dos hereges. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com gente, com alma, com coração. É por isso que eu tenho assim já um pé atrás com aqueles abrasivos defensores de teologias que julgam muito fácil o ser humano. Julgam muito fácil. E porque, por exemplo, eles vêm lá, a procissão de não sei das quantas, seja quem for, a procissão está lá. Aí já olha, já passa a faca, assim, a espada. Aí, ó, povo tudo aí, abominação a Deus. Que loucura! Ninguém sabe a alma de ninguém. Enquanto não estão ali sinceros, servindo com consciência a Deus, ainda que sob aquela formatação religiosa. Não, mas ele se ajoelhou diante de uma imagem, e daí, se houver ali, naquele ser humano, uma sincera entrega, quem diz que Deus não o fala, não o recebe, não o acolhe?
Quem é que se tornou juiz da alma do outro? Quem? Quem é que pôs a coleira em Deus? É óbvio que olhando a gente aqui, chega aqui, vem junto, a gente com a consciência que a gente tem do Evangelho hoje, meu Deus, está no alto, está embaixo, está no pé de coco, está num templo de mármore, está numa caverna. A gente já sabe que isso não faz a mínima diferença. A gente não sabe disso já? A gente não sabe ou não sabe disso? Sabe, né? Não é possível, a gente sabe. Jesus não falou, não é mulher, não é carne, é lá, nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Está dito, está claro. Óbvio que quanto mais lucidez eu tiver, quanto mais sabedoria eu tiver, mas eu vou vivendo, discernindo melhor a vida. Então, por exemplo, com o que eu sei hoje, eu me dispor a ir receber uma hóstia chamando de Jesus e comer aquilo, dizendo agora Jesus entrou em mim, pode mandar me internar. Porque eu não vou estar normal. No meu normal, não. Entendeu? Não vou estar, para mim, minha consciência não suporta isso. Está entendendo? Mas é só eu não posso julgar o outro, que de repente, às vezes, é muito mais justo do que eu, é muito mais honesto do que eu, é muito mais entregue do que eu, encara a vida com muito mais valor do que eu e está fazendo isso. Porque isso não é o que define o homem, o ser humano. Você está me entendendo? Ou seja, eu posso dizer assim, não, para mim isso não, que Jesus aí, que coisa nenhuma. Ou então pede a não sei quem para poder pedir a não sei outro. Ou então dizer assim, seja membro da igreja para você ser. Se você não for membro, você está no inferno. Meu Deus do céu, isso já passei correndo. Mas tem gente que está nesses condicionamentos que é um ser humano muito melhor do que eu, sabendo disso. É um ser humano muito melhor do que eu, fazendo isso, sendo um ser humano melhor do que eu. Porque isso é só um recortezinho da vida. Por isso que a sabedoria é uma graça. Sabedoria é graça. Não esqueça disso hoje à noite. Sabedoria é graça, é dádiva. Aí tem gente que fica confundindo sabedoria com estudo bíblico, teológico. Sabedoria é graça. Ela reside, às vezes, onde você menos imagina. A gente sábia na vida. Eu estou dizendo isso porque esse é o contexto da fala de Deus com Salomão. É o contexto. Salomão está se aparentando da filha do faraó. Salomão está sacrificando nos altos. Salomão é um herege, é um desigrejado. Pronto. Salomão é um desigrejado desse período. E Deus vem e fala com esse cara. E esse cara está sendo dito dele que ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. Dentro do tamanho do seu tempo, do seu momento histórico, ele amava o Senhor. E aí, nesse momento que ele está lá no alto, se diz que apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Pode Deus aparecer em sonhos? Mano, até faz graça eu perguntar o que pode Deus fazer, né? E nesse sonho, Deus diz a Salomão, pede-me o que queres e eu te darei. Pede-me o que queres e eu te darei. É por isso que eu comecei lendo aquele texto de Tiago, porque está conectado aqui. Imagina, alguém lhe dá um cheque em branco. Pronto. O que é que você quer que eu faça? Eita, meu Deus. Imagina aí. Hoje, para você. Diga aí o que é que você quer. O que você quiser, eu faço. Eu sempre que eu falo sobre isso, aparece gente com umas perguntinhas engraçadas, né? Mas era assim, era tudo mesmo.
Deus sabe a quem pergunta, assim como Deus sabe quem deu asa à cobra. Mas venham para cá. Quando Deus pergunta a Salomão, Salomão primeiro faz um discurso bonito. Fala da bondade de Deus para com o seu pai Davi. Fala sobre o seu pai Davi que andou com Deus. Fala sobre a promessa de Deus para Davi a respeito do seu trono. Aí eu queria chamar a sua atenção para uma coisa que eu acho bonita em Salomão. É que parece-me que Salomão, ele entendeu aqui que o mais importante não é o Deus que dá, mas é o Deus que anda comigo. Por isso que ele faz esse resgate de memória. E ele percebe que Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é aquele que anda comigo. E aí eu lhe digo uma coisa, quem anda com Deus já está sobejamente, suficientemente abastecido de tudo quanto precisa. É só a gente ir entendendo isso. Aí Salomão, depois que faz essa história toda, aí Salomão tem uma visão linda da vida. Aí você pergunta, Deus deu sabedoria a Salomão e ele ficou sábio. Aqui foi nessa hora. E de onde vem a sabedoria de Salomão aqui? Quando ele diz que ele é apenas uma criança que nem sabe se conduzir. Esse cara está pedindo sabedoria. Só que quando ele pede sabedoria, ele já pede como um sábio. E quando ele pede sabedoria, é porque essa sabedoria a qual ele pede já lhe fora dada. Graciosamente. Nossa, é egoísta, né? Mas é isso mesmo. De onde vem essa percepção? Eu estou no meio de um povo grande, como é que eu vou julgar esse povo? Eu te peço uma coisa, Senhor. Só pede isso quem é sábio. O cara que não é sábio, essas horas estava assim, opa, deixa eu ver o que é que eu quero. Né? Sim, lógico. Já tinha atitude de rei. Salomão já é sábio. E isso não vem dele. É graça. E ele diz, dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo. Olha que coisa linda isso aqui. Tudo que Salomão pede não tem a ver com o lado de fora, tem tudo a ver com o lado. Por isso que o pedido de Salomão é um pedido do Evangelho. Viu como é que é fácil perceber? Conquanto a gente aqui não tenha a plenitude da revelação do Evangelho que nós só temos em Cristo, mas você percebe os focos de luz do Evangelho aqui? Então o Evangelho, tudo do Evangelho tem a ver com o que acontece do lado de dentro. O lado de fora é a consequência sine qua non da realidade do que aconteceu do lado de dentro. Ou seja, não tem jeito. Vai sair, vai vazar, vai aparecer, desde que eu seja de verdade. Por isso que o Evangelho quer alterar as forças do coração. É do coração que procedem, como ele mesmo, Salomão, vai dizer, as fontes da vida. E ele pede então, me dê um coração compreensivo para julgar. Para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Já imaginou se todos os governantes do mundo fizessem essa oração? Muitos iriam olhar no espelho e dizer assim, eu me demito. Salomão tem um coração de pastor aqui. E Salomão vê o povo como sendo algo assim, responsabilidade enorme. E ele diz, Deus, me dá um coração compreensivo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. E aí se diz que essas palavras agradaram ao Senhor. E a resposta de Deus é
linda quando diz assim: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos. Para aqui. Longevidade, riqueza e a morte dos seus inimigos. Só falta fazer beijinho no ombro, né? Da música lá. Longevidade, riqueza e a morte dos meus inimigos. Esse pedido, isso que Deus diz assim. O elogio de Deus a Salomão por não pedir isso é exatamente o que as músicas Sabor de Mel pedem. O que os crentes estão pedindo é tudo isso aqui. Longevidade, riqueza e a morte dos meus inimigos. Dá uma música gospel de cima a baixo aqui, todinho uma música gospel. Não dá nem ideia, que se der ideia o povo faz. E Deus está dizendo a Salomão: ainda bem que não pediste isso. Mas é só o que o mundo pede. O povo que carrega o nome de Deus na boca quer isso: longevidade, riqueza e morte aos meus inimigos. Não pense que não é, não, porque é. Essa morte aos inimigos, às vezes não é só a morte aqui agora, não, é o inferno mesmo. Inferno. Sabe? Vai para o inferno. Desejar um inferno a uma pessoa, eu vou dizer a você, é pior do que desejar uma faca no bucho. O cara que deseja o inferno, ele está desejando a morte dos seus inimigos. E faz isso em nome de Deus. Em nome de Deus. De vez em quando eu escuto umas paradas por aí que eu fico assim: meu amigo, como é possível? Como é possível? Outro dia um cara postou na internet uma frasinha assim, não sei o que está acontecendo, tá? E disse assim: acho que Deus está esperando as orações imprecatórias do seu povo. Oração imprecatória é aquela que diz assim, né? Deus mate não sei quem das quantas. O povo está fazendo a oração da qual Deus elogia Salomão por não ter feito. Por não ter feito. Quem não quer longevidade? Quem não quer viver muito? Quem não quer riqueza? Agora, se você for longevo, se você for rico, mas se teu inimigo morar ao lado, ele vai fazer da tua longa vida rica um inferno. Aí o cara de quebra de mata o inimigo. Aí pronto. Aí é o melhor dos cenários. A gente pede isso, meu Deus. A gente, quer dizer, eu estou dizendo a gente só por força de expressão, né? Deus nos livre. Mas veja o discursozinho de uns filhos de Jeová quando morre um ímpio. Não mexa não, não brinque não. Ele está quase dando aleluia. Ou não é? Tem gente que fica doido para morrer. Tem gente que já desejou tanto que eu morresse para dizer assim: olha, brinca com Jeová. Carro capotou, morreu 10. Deus é fogo. Eu estou dizendo que não é, minha gente. Não está cheio disso por aí afora. É o povo desejando a morte dos inimigos. Quer que morra. Ele às vezes nem pede antes, mas quando acontece, aí ele já vem com um discurso de quem sabia antes. Sabia. Brinque com Deus não. Não toque não, que vai morrer um por um esmagado. Ou você nunca viu a metralhadora de Jeová? Ai, meu Deus, vamos passar dessa. Aí Deus está dizendo assim: Salomão, tu não pediste isso me agradou. Mas é sério. Pedir coração compreensivo a Deus. E entendimento para discernir o justo do injusto. O bom do mal. Eu digo a você, a sabedoria que a gente precisa. Se eu passar essa régua e fechar essa conta, acabou o que eu tinha para dizer hoje. É essa sabedoria que a gente precisa. Um coração que compreenda o outro.
Compreender o outro é se colocar no lugar do outro. Um coração que sinta com o outro, que veja com o outro, e que assim fazendo saiba discernir a vida e o que é justo na vida. Deus disse: eu faço segundo as tuas palavras e te dou coração sábio e inteligente. Eu te dou coração sábio e inteligente. É coração. Não é cabeça, não. É coração. Porque a inteligência que reside apenas no acúmulo da informação, o apóstolo Paulo diz que ela não gera para o amor. Ela gera para a soberba. Agora, a sabedoria e a inteligência do coração é aquela que me faz olhar a vida com empatia, com misericórdia, com me colocando no lugar do outro, com me permitindo dar ao outro uma nova maneira de enxergá-lo, de vê-lo, dando chance a recomeços, duvidando das minhas certezas e querendo ver sempre o melhor dos outros. Isso aqui é coração sábio e inteligente. Deus disse que de quebra ia dar o resto. Nessas horas, os teólogos da prosperidade fazem questão de dizer assim: olha aí. Mas não é isso que está aqui em jogo. Jesus também disse. Jesus disse: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Aí é que coisa linda Jesus falou. Eu acho, fantástico a maneira como a gente conecta o evangelho na escritura. Quando Jesus diz buscai o reino de Deus e a sua justiça, é isso que, sem discernir totalmente, Salomão está pedindo. Porque Jesus disse que o reino de Deus não está ali ou acolá, mas está em vós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é resto. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então a minha busca não é por longevidade, não é por riqueza e nem é a morte dos meus inimigos. Mas é a implantação do reino de Deus na terra, e o único lugar que o reino de Deus se implanta na terra não é no Vaticano, não é nos templos suntuosos, não é nos senados, não é nas presidências da república. O único lugar que o reino de Deus se instala é no coração. E Salomão está dizendo: eu quero isso. Coração sábio e inteligente, que compreenda o outro. E Deus disse: eu vou te dar um coração sábio e inteligente. Salomão despertou. Eis que era sonho. Será? Esse era o sonho mais real. E para encerrar, é contada uma historinha no final, só para confirmar que não era só sonho. Salomão era um homem sábio, sim. Mas o sábio, cuja sabedoria é a graça aos relativos, aos necessitados, aos que precisam dessa sabedoria. Não é a sabedoria dos entendidos deste mundo, como é outra linguagem que Paulo gosta. Porque aos sábios deste mundo, Deus tornou louca a sua sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura para Deus, não é essa sabedoria. A sabedoria dos sábios entendidos, daquele tipo de gente, sabe, que onde chega e tem que dizer e tem que saber. Não é disso que a gente está falando, não. Esse tipo de sabedoria aqui é aquela que menos fala. É a que mais faz silêncio e que no seu silêncio é uma bomba atômica no planeta. É dessa sabedoria silenciosa que onde passa deixa um aroma, que deixa o rastro do caminho da justiça, que não passa na vida desapercebido.
É dessa sabedoria que se está falando aqui. Eu vou encerrar hoje à noite, só terminando contando a historinha. 2 mulheres chegaram a Salomão. Você conhece essa história, né? Parece EBD infantil. 2 mulheres chegaram a Salomão com uma demanda. Ambas tinham tido os seus filhinhos e durante a noite a malabonhada dormiu em cima do filho. O menino morreu. Ela fez pior, trocou o menino. Colocou o menino morto para a mãe cuidadosa e pegou o filho vivo e tomou para si. Aí no outro dia foi a guerra. Não, pegou meu filho, o filho é meu, o filho não é, leva para Salomão. Salomão vai julgar. Chega diante de Salomão, tá lá. Uma dizendo, o filho é meu, o outro é filho é meu, o outro é filho é meu, e aquela coisa toda. E Salomão disse, e calma, muita calma nessa hora. Traga o menino. Pega uma espada. Rapa no meio e dá uma banda para cada uma. Obviamente, a mãe disse, não faça isso. Pode entregá-lo. Não mata, entrega ele. Não. Salomão disse, essa é a mãe. Porque a outra deve ter feito assim, é mesmo, boa ideia. Boa ideia. Salomão disse, entrega que essa é a mãe. E termina-se esse capítulo 3 mostrando a sabedoria de Salomão aqui na prática. Aí eu queria encerrar hoje à noite dizendo a você, queira ser sábio para discernir a vida melhor. Ser sábio para discernir a vida melhor deveria ser o desejo mais ardente das nossas almas. Ser sábio. Porque quem é sábio, na escassez ele será sábio, na bonança também. Nas muitas companhias, na solidão também. O que nos estraga não é o muito nem o pouco, nem a altura, nem a profundidade. O que nos estraga não é se temos poder ou não. O que nos estraga é falta de sabedoria na vida. Porque há muitos ricos se arrebentando e outros miseráveis da mesma forma. Há muitos poderosos se encasquetando em problemas e há muitos que, sem ter nenhum poder de influência, estão estragando também a sua vida. Não é o viver muito, é o viver bem. Não é o ter muito, é o ser melhor. Não é a capacidade de destruir o outro, mas é permitir que o outro nasça como um outro em mim. Isso é ter coração sábio e inteligente na vida. Amém.